Oi, tudo bom? Vamos iniciando. Se as pessoas chegarem, ótimo, vão aproveitar. Senão vocês aproveitam sozinhos. Oh, coisa boa. Tem o mercado magistral sem competição, o que vocês acham? Mas assim, mesmo que a gente inaugure um novo mercado, a gente sabe que em seguida estamos copiando. É como eu sempre digo, a gente tem que dar sempre um passo na frente. Quando começarem a me copiar, eu já estou pensando coisas novas por aí. O mercado magistral não tem novidade. Não tem novidade. O que tem é oportunidade. E a venda remota já não é mais o futuro da farmácia. É como eu digo, a venda remota já é o passado. Começou na pandemia e não vai acabar mais. A pandemia nos mostrou um novo tipo de cliente, o consumidor. O consumidor que consome nossos produtos de uma maneira não presencial, que não vai na nossa loja. E a tendência desse nosso mercado, a cada movimento de vigilância sanitária, a gente observa o quê? O mercado nos jogando para a parte não presencial. Já existem farmácias hoje que trabalham muito mais vendas não presenciais do que presenciais. Se você mapear suas vendas, você vai ficar surpresa ao identificar o quê? Cada vez mais uma venda não presencial aumenta. Nós vamos ver hoje algumas legislações que tratam sobre isso, porque eu noto assim, eu sou farmacêutico e advogado, eu vejo que o farmacêutico precisa conhecer a legislação, até para dar um pouco mais de segurança para o que ele está fazendo. Então, essa é o meu breve currículo. Eu sou farmacêutico formado já há algum tempo, também sou advogado e eu atuo nesta área, vamos chamar assim, de farmácias. Não é o que a farmácia precisa, a gente consegue atender. Hoje nós temos, falando em virtual, duas regras básicas. E são regras que, se a gente observar bem, ela vai pegar ali. São regras de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E o nosso cuidado, o que é? Ficar atento às mudanças. Estava planejado no ano passado já as primeiras alterações significativas nesse mercado. E aconteceram. No final do ano nós tivemos a publicação de uma lei que trata sobre telesaúde. E o Conselho de Farmácia também regularizou a telefarmácia. Ou seja, tudo está nos levando para um caminho não virtual apenas de conversar, mas virtual de negociar também. E tudo isso é permitido por legislação. O que a gente observa é o quê? Que essa legislação, mesmo sendo arcaica, 2009, ela tem uma visão meio futurista, porque ele já previa, em alguns momentos, que a gente ia trabalhar mais com internet. E a venda não presencial hoje... Oi? Microfonia? Bom, continuando então. Então o que a gente observa? Que este mercado, que era muito, vamos dizer assim, muito insignificante, né? A gente fazia uma ligação telefônica, recebia um pedido por telefone. Quem é um pouco mais antigo, quem é um pouco mais antigo em farmácia vai se lembrar que existia um equipamento chamado fax. Gente do céu, quanta confusão deu quando as farmácias começaram a receber prescrições por fax. A vigilância enlouqueceu, porque aquilo não era farmácia. Ou o cliente levava a prescrição, ou ela não podia ser enviada. Olha que loucura! Isso não faz muito tempo, gente. Isso nós estamos falando dos anos 2000, 20 anos atrás. Se a gente observar o que aconteceu da pandemia até aqui, a gente vai ficar surpreso com a evolução. E essa evolução é continuada. E ela é permitida. Esse é o meu foco aqui hoje para vocês. Mostrar que isso é possível se fazer de uma maneira correta. Então, nós temos uma projeção de melhoria em várias resoluções. A 344, durante a pandemia, foi alterada e ainda está valendo as regras até setembro. Por exemplo, teleentrega. Teleentrega está permitida de portaria 344, o que é proibido pela portaria.
durante a pandemia liberado e talvez se mantenha, talvez, não sei. Mas a alteração da 67 é premente para a Anvisa. Porque a 67 tem artigos ainda, por exemplo, que dizem que a farmácia não pode expor, como nós vamos ver daqui a pouco, não pode expor nenhum produto. Mas ao mesmo tempo vem a 44, 3 anos depois, e diz o quê? 2 anos e pouco depois diz o quê? A farmácia pode vender remotamente. Agora, como é que eu faço uma venda sem expor meu produto? É ilógico. Então, a 67 também está para ser alterada, assim como a 44. Ou seja, atenção no mercado. Atenção, a lei da telesaúde obrigou a que as legislações fossem sendo adaptadas. Olha uma lei nova, antiga, mais nova, 3021. O que ela já traz? Ela já traz uma definição nova de farmácia. E essa definição nova de farmácia nos apontam vários caminhos. Farmácia é um espaço de saúde. Olha que novidade, que coisa interessante. Ou seja, hoje eu assisti de manhã uma palestra sobre suplementação. Não sei se vocês conseguiram assistir, mas valeu muito a pena. O que a gente observou nessa palestra de suplementação? Cada vez mais as farmácias têm que migrar para o caminho saúde. Esquecer o caminho doença. A farmácia não trata mais doença, gente. A farmácia recupera a doença e mantém saúde. Isso está escrito na lei. Espaço de saúde. Ainda, para mostrar para vocês como é que funciona o esquema de vigilância sanitária. Muitas pessoas duvidam muitas vezes do que eu falo, que a vigilância sanitária ela é uma ferramenta de controle que te dá opções. Olha só, uma cliente minha me ligou dizendo que a vigilância sanitária do município dela disse: você não pode vender remoto. Aí eu questionei por quê. E ela mandou essa justificativa de por que não pode vender remoto. Se a gente simplesmente lê isso aqui, a gente vai ver que a vigilância não está proibindo nada. A vigilância está dizendo que a 67 diz que é proibido expor com um fim de propaganda, publicidade ou promoção. Ok. Olha a justificativa da vigilância. Portanto, com base nisso, as farmácias não poderão manipular, estocar, expor e dispensar os medicamentos ou produtos farmacêuticos magistrais, isentos de prescrição de profissional habilitado. O que vocês fazem na farmácia de manipulação que não tem uma prescrição de profissional habilitado? Tudo tem uma prescrição. Ah não, Bruno, mas se eu vou fazer um estoque, eu não tenho uma prescrição. Tem. O farmacêutico gerou uma ordem de produção. O farmacêutico gerou uma ordem de manipulação, não sei como é que vocês chamam. Ou seja, existe sim uma prescrição de um profissional habilitado. E ainda, perfumaria, aromatizantes, e demais correlatos, sem obrigatoriedade de apresentação de prescrição de profissional habilitado. Não está dizendo nada a farmácia aqui. Ou seja, a vigilância sanitária está dizendo que ele pode fazer tudo desde que tenha uma prescrição de profissional habilitado. Então a gente tem que aprender, de uma vez por todas, que a legislação tem que ser lida. O que você recebe de uma vigilância sanitária muitas vezes é uma negatória, não, você não pode fazer, só que quando ela vai justificar, ela diz que tu pode, desde que faça certo, desde que tenha a prescrição de um profissional habilitado. Resolução do Conselho de Farmácia bem novinha, só que ela vai entrar em vigor só agora em agosto, tá? Ela vai substituir a 467, que é a que vocês conhecem hoje do Conselho. O que ela tem de novidade? A parte remota. O Conselho de Farmácia já legislou sobre a venda remota. A permissão do farmacêutico fazer uma análise de uma prescrição remota, a condição do farmacêutico prescrever remotamente. A gente não consegue tratar de toda a resolução, mas ela está excelente para os farmacêuticos. Excelente. Inclusive ela fala de quê? Teleconsulta. Você, farmacêutico magistral, pode sim fazer teleconsultas, individual ou em grupo. Você conhece uma farmacêutica excelente com suplementação e você trabalha tricologia, não há problema. Vocês podem fazer uma consulta conjunta com qualquer cliente.
Dentro das normas da telefarmácia, dentro da regra da lei da telesaúde. A lei da telesaúde já fala em tu juntar especialidades. Farmácia é a mesma coisa. Pode fazer. Ah, Bruno, mas eu só consigo fazer isso a partir de agosto? Não. Por quê? Porque o Conselho também editou uma outra resolução, essa aqui, sobre telefarmácia. Ou seja, o próprio Conselho de Farmácia editou uma regra de telefarmácia para todos os farmacêuticos e veio com umas correções específicas para o farmacêutico magistral. Quais regras nós temos que seguir? Ambas as regras. Nós temos que seguir uma regra que fala de uma permissão para qualquer profissional farmacêutico da drogaria. Nessa resolução que corrige a resolução 476, pontos-chave: possibilidade do remoto, só junto. E outra novidade muito interessante: definir o estoque mínimo estratégico, que é uma confusão que a gente tem com relação às legislações, não é? Lembra que eu mostrei para vocês? Você não pode estocar? 67, 2007, você não pode estocar. Para quem entende e lê mais legislações, nós vamos ver que essa resolução aqui, 67, ela foi lançada no mês. No mês seguinte, o Conselho de Farmácia fez uma outra legislação, a 467, que lá fala que o farmacêutico é um profissional que pode prescrever, o farmacêutico é um profissional que pode agir dentro da farmácia de manipulação, com todas as especificidades dele. Essa resolução do Conselho 467 obrigou a Anvisa a corrigir a 67. A Anvisa lançou, no ano de 2008, a correção da 67 pela 87, por força de uma norma do Conselho. Por que eu estou contando isso para vocês? Agosto, nova norma do Conselho. Ou seja, a Anvisa vai ter que modificar as suas resoluções, principalmente quando ela diz que é proibido estoque. Como que é proibido o estoque se o meu conselho diz que eu sou gestor disso? Entendem a confusão que a Anvisa vai ter que solucionar? Claro, todos nós sabemos, o conselho edita normas para o farmacêutico. Ok, mas é uma norma profissional. Onde é que o farmacêutico exerce sua atividade? Na farmácia. Então ele vai sim, a partir de agosto, ter condições, por força estatutária da profissão, definir o estoque mínimo estratégico. Mas o que é isso? O que é definir um estoque? Como é que a gente define um estoque? Como é que vocês definem o tamanho do estoque? Tu pode usar vários critérios, que eu não me importo com eles, desde que eles estejam descritos em procedimento. Eu não quero saber se tu vai fazer para 10 dias, 15 dias, tu vai fazer conforme a tua curva A, a tua curva B, não importa isso. O que me importa é que esteja em procedimento. É isso que a vigilância vai cobrar de vocês. Onde é que está escrito isso? Como é que tu define? Então a gente tem que estar preparado para pegar uma resolução e aproveitar o máximo dela. Isso aqui é uma grande vitória da farmácia. Qual farmácia de manipulação que não tem estoque? Não pode ter estoque. Mas qual que não tem? Se o médico pedir para vocês, eu quero 4 cápsulas de fluconazol, 150. Quantas cápsulas tu vai fazer? 4? Tua chance de erro. Quanto maior o N, menor a tua chance de erro. Quanto maior o teu N, melhor a tua homogeneidade de conteúdo. Não é isso? E outra, quando você separa alguma coisa para levar para controle de qualidade, qual é o critério que tu usa?
Tu escolhe a formulação que vai mandar para o vendedor de qualidade. Ó, Mariazinha, hoje tu vai fazer aqui uma fórmula que eu quero que tu preste muita atenção. Eu vou conferir todas as pesagens, eu vou conferir tudo, porque essa nós vamos mandar para o controle de qualidade. Isso é qualidade? Não. Então, quem é que garante que não vai ser esse fluconazol que vai ter que mandar para a qualidade? Se tu faz 4 cápsulas, vai mandar o quê? Tudo isso tem que estar em procedimento, gente. Hoje, a grande maioria das vigilâncias, quando tu tem procedimento, observe o que eu estou dizendo, quando você tem procedimento, a maioria das vigilâncias sabe que tu tem estoque e não se importa com esse estoque. Não se importa. Por que que a gente precisa ter estoque? Se a gente trabalha com fórmulas individualizadas. Por que estoque se você trabalha com fórmulas individualizadas? Qual é a nossa resposta? Por qualidade. Por qualidade. Se eu fizer um lote com 20 cápsulas, eu não consigo atender neste lote controle de qualidade. Eu não consigo atender neste lote uma homogeneidade de conteúdo ideal, porque só 20. Então eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais por qualidade. E esse lote que eu faço mais por qualidade vai ser dispensado conforme a prescrição do profissional habilitado, sem problemas algum. Não existe problema nisso. Como que a gente tem problema com relação à vigilância sanitária, tanto na venda remota, quanto no controle de qualidade, quanto no estoque, quanto na exposição? Quando a gente não tem procedimento. Se você tem um procedimento, quem é que é responsável pelo procedimento da farmácia? Responsável técnico. Ele é responsável pelo procedimento. Ok. Se eu chegar na tua farmácia hoje como um inspetor sanitário e cobrar de vocês qualquer coisa, você tem que ter procedimento que eu estou cobrando. Como é que tu colhe a água? Como é que tu manda produtos para qualidade? Como é que tu garante a qualidade? Sistema de gestão da qualidade está lá na RDC 67. Ou seja, isso aqui já está tudo acontecendo na farmácia de vocês e vocês não conseguem explicar isso para a vigilância. Não? Hã? Concordo. Mas o que eu vejo assim, é que muito deste medo é desconhecimento. Porque a gente na faculdade, a gente aprende muito que nós somos um meio só da coisa. O médico manda, a gente obedece. A vigilância manda, a gente obedece. Se vocês lembrarem um pouco da faculdade, vocês vão lembrar disso também. Que sempre nos plantaram um medo. Medo disso, não faz, vai matar alguém. Eu nunca vi farmácia de manipulação matar ninguém. Com raríssimas exceções. Com baixo índice terapêutico apenas. Mas todo mundo tem medo. Então é isso muitas vezes. Mas esse medo a gente combate com conhecimento. No momento que a gente entende toda a regra do jogo, é como eu digo, eu sou lá do Rio Grande do Sul, lá de gosta de jogar truco. Todo mundo pode jogar truco aqui. Porque é um jogo que tu pode mentir durante ele. Tá? Mas se tu não conhece a regra, certamente tu vai perder. Como qualquer jogo. Se você entrar num jogo que você não conhece toda a regra, você vai perder. Quanto mais tu conhece a regra do jogo, mais tu tem chance de ganhar. Farmácia é a mesma coisa. A resolução, essa aqui que eu queria ver com vocês, telefarmácia. Gente, isso aqui é para ontem. Para ontem. Isso aqui eu não estou falando de venda só. Eu não estou falando de venda. Estou falando de relacionamentos. Relacionamentos. Se você hoje, por exemplo, não tem um bom site de internet, calma. Tem uma boa rede social. Você pode fazer vendas Instagram, vendas WhatsApp. Agora, essa semana, a Meta lançou mais uma rede social, que vai ser uma rede social que vai competir com o Twitter. Só que eu acho que essa rede social vai vender mais do que se vende no Twitter. Não vai ser só opinião, vai ser opinião e vendas. Você tem um bom Instagram, você tem um bom WhatsApp, você consegue fazer excelentes vendas remotas. Mas o que eu aconselho todo mundo que tem? Um local, uma página, onde tu consiga fazer
outras vendas para o teu cliente. O cliente foi atrás de você por causa de um brilho labial. Se ele entrar na tua página de Instagram atrás de um brilho labial e vocês conseguirem remeter ele para um lugar, uma página, pode ser uma página institucional, não importa, não precisa fazer venda, o que vai fazer é apresentação de produtos. Onde ele consegue enxergar todo o teu produto, é sucesso garantido. Tu vai fazer vendas agregadas, que é o forte da presencial na tua farmácia. Se um cliente vai presencial na tua farmácia, o que tu pode fazer com ele? Tem gente que só atende a prescrição e manda o cliente embora. Tem gente que vende. Tem gente que vende. Pega esse cliente que entrou, atende o que ele quer e oferece os agregados. Como é que tu vai fazer isso em venda remota? Como é que tu vai começar a oferecer teus agregados em venda remota? É possível? Sim. A grande maioria dos produtos de vocês também é possível, exceto medicamentos. Medicamentos a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Agora, o que não for medicamento, o que a Anvisa chama de correlato, vocês podem jogar o teu marketing lá em cima e fazer o que vocês bem entenderem. A telefarmácia é uma oportunidade de relacionamento. Não é venda, ainda. Tanto é que na própria legislação da telefarmácia aparece lá uma observação. Simplesmente vender pela internet não é telefarmácia. Ou seja, é um outro caminho. E como é que a gente explora esse outro caminho não presencial? Criatividade. Bruno, eu posso fazer uma prescrição de uma coisa que eu faço na minha farmácia remotamente? Pode. Bruno, eu posso me associar a uma outra pessoa? Por exemplo, eu quero me associar a um TikToker. Isso se considera telefarmácia? Se você, farmacêutico, participar e falar sobre farmácia, sim. Na legislação não diz que o outro tem que ser farmacêutico. Pode ser um médico? Pode. Posso chamar um médico parceiro e nós atendermos juntos? Pode. Posso chamar um educador físico e nós atendermos juntos? Pode. Gente, eu estou falando de atendimento, não estou falando de divulgação. Atendimento. Atendimento. É teleconsulta. E existem duas teleconsultas pela legislação. A teleconsulta una e a teleconsulta coletiva. Que você chama um outro profissional para participar disso. Como se fosse, guardadas as devidas proporções, um round médico. Onde nós nos reunimos e discutimos um caso. Podemos fazer isso com o caso, por exemplo, está na loja lá, sendo atendida, da Vivi, está atendendo lá um cliente, surgiu uma dúvida, só um pouquinho que eu vou colocar as farmacêuticas na rota. Faz uma telechamada e a farmacêutica, que pode estar no Sergipe, pode estar no Amazonas, pode estar em Buenos Aires, pode estar onde estiver, ela faz uma teleconsulta coletiva com a farmacêutica, com a Ju, que está ao lado da Vivi lá. Gente, isso é oportunidade de negócio. Teleatendimentos. Repito, isso não estou falando de televendas. Teleatendimento. Tá bom, mas eu posso vender nesse teleatendimento? Óbvio. Tu vai prescrever. Olha, eu te indico tais e tais produtos aí na farmácia, tem esses produtos. A prescrição vai remotamente. Sem problema algum. Sem problema algum. Aí você vai me dizer, tá, mas Bruno, mas o que eu preciso para fazer o uso de ferramentas de tecnologia? Equipamento. Ah, Bruno, mas como é que eu faço para me regularizar no conselho? Infelizmente, nós temos duas regras a cumprir. Primeira regra, que o farmacêutico tem um curso clínico, que pode ser qualquer um reconhecido no Conselho de Farmácia na sua região. Tá? E o segundo, que conste no CR. Gente, isso não é problema, isso é uma baita de uma solução para os nossos problemas. Imagina você colocar no seu CR que existe lá uma farmacêutica que atende remotamente. E o Conselho já aceita isso. Qual é o senão? Esse remoto não pode ser responsável técnico. Ele tem que ser substituto. Mas isso a gente supera
eu acho que vai melhorar isso com a resolução do conselho. Por que a gente tem que aproveitar essas excelentes oportunidades? Por isso que eu digo assim, ó, a farmácia, alguém aqui, vocês conhecem a loja da Miligrama lá no Paraná, lá em Curitiba? Tu conhece? Bom, que tamanho é a loja deles? Vende para todo o Brasil e vende muito. Gente, ela é um cubículo quase, né? O pessoal não acredita que aquela Miligrama é a Miligrama da internet. São duas farmácias diferentes. É nada, mas por que é o público dele que vai estacionar ali? Claro que não, ele vem remotamente. E todo o público, a grande maioria do público de vocês que ainda vai na farmácia de vocês, que ainda vai, é um público de uma idade um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais avançada, ou então aquele que o médico mandou, vai lá. Do contrário, gente, tudo se resolve com a ferramenta chamada telefone. Tudo se resolve pelo telefone. Bruno, quer dizer que o meu futuro é ter cada vez uma área de atendimento menor? Sim. E sabe por que vocês têm área de atendimento pequena? Porque a resolução exige a 67 que tenha uma área de atendimento. Se subisse isso da 67, eu garanto que a farmácia de vocês ia ter um atendente para ficar no balcão. E o resto tudo está lá na parte remota da farmácia. Que parte remota é essa? Atendimento. Ah, mas espera um pouquinho, eu sei da legislação. Isso é responsabilidade do farmacêutico, atendimento de dúvidas, não é isso? O que é dispensar? Dispensar é entregar medicamento? Claro que não. Dispensar é tirar dúvidas com relação à prescrição, com relação ao uso do medicamento. Isso é dispensar, por isso tem que ter farmacêutico. Se fosse para entregar remédio, vocês teriam só balconistas. Ah, mas é a responsabilidade do farmacêutico. Responsabilidade. Ele é que tem que fazer? Claro que não. Óbvio que não. Mas a responsabilidade é do farmacêutico. Se alguém remotamente, pedir para vocês, eu estou com uma dúvida em relação ao medicamento, quem é que atende essa pessoa? O farmacêutico. Se essa pessoa não tem dúvida, quer um orçamento, quem é que atende ela? Na tua farmácia, quem é que atende quem tem dúvida? O farmacêutico. E quando é só um pedido, quem é que atende? Qualquer pessoa. Gente, a vida remota é a mesma. Você pode ter uma sala desse tamanho, só com atendimento remoto, e a farmacêutica é responsável. Está aqui dentro? Claro que não. Está lá no laboratório, está no balcão, que eu acho que é o lugar melhor que o farmacêutico é no balcão. Está lá. Surgiu a dúvida, ou liga, manda mensagem, ou faz uma videochamada. Está resolvendo o problema de vocês. A legislação ela é lotada de oportunidades. Lotada. Mas a gente, infelizmente, tem uma mania triste de querer só ver coisa problemática. Não é. Essa resolução aqui vocês têm que ler com muito carinho. E já não é tão novinha, olha lá. Ó. Já fez um ano. Já fez um ano isso aqui, gente. E tem gente que não conhece. Um ano. E tem gente que não conhece ainda a questão de farmácia. Mas tudo que eu estou falando para vocês, a gente reconhece que existem alguns desafios aí. Primeiro desafio são as próprias regulamentações e andar em conformidade com isso. Conforme eu falei para vocês, se chegar uma fiscalização sanitária hoje na farmácia de vocês, eu posso garantir que se vocês tiverem um auto de infração, esse auto de infração foi vocês que fizeram. Vocês disseram para a vigilância alguma coisa que vocês não deviam ter dito. Não porque vocês estão fazendo errado, porque você não sabe como se expressar para a vigilância sanitária. Se a legislação diz, não é permitido você fazer uma coisa, a vigilância sanitária pergunta, você está fazendo? Você diz, estou. Não, eu não faço. Eu tenho um procedimento que explica quais são os meus passo a passo e por que eu tomo certas decisões. Com relação ao estoque, é claro isso. Você faz estoque? Não. Qual é o estoque que está previsto na legislação? Vocês lembram do TCD 67?
O estoque previsto na legislação permitido é base galênica e produto oficinal. Ou medicamentos, se você estiver numa farmácia interna, uma farmácia de hospital. Ou seja, nem na resolução diz que é proibido ter estoque. Ela só dá as condições para que tu tenha teu estoque. Então, farmácia de manipulação é uma farmácia interna? A de vocês não. Externa. Se fosse uma interna, podia ter estoque? Podia. Por que as pessoas que ingressam na justiça têm uma certa chance de êxito? Porque existe dois pesos e duas medidas. Por que uma farmácia de hospital pode e a minha farmácia não pode? Qual é a diferença que tem uma farmácia de hospital para a farmácia de vocês? Em termos de farmacêutico, não tem farmacêutico as duas? As duas não têm uma autorização para funcionamento? Então qual é a diferença que tem? Por que tu pode e eu não posso? Então existem muitas coisas que a gente tem que observar com um pouco de carinho. Mas lá está falando num estoque para farmácias internas. Eu não sou farmácia interna, então isso aqui não me diz respeito. Não me diz respeito. Aí se eu chego e pergunto, você tem estoque mínimo? E você diz, tenho. Você vai ser autuado. Por quê? Porque você não é farmácia interna. Você tem estoque mínimo? Claro que não. O que eu tenho a partir de agora é um estoque estratégico. Só uma palavrinha aqui. Não tem estoque mínimo, tem estoque estratégico conforme a resolução do meu conselho de farmácia me permite fazer. Vocês entendem como muitas vezes a gente tem que aprender a falar? Quando eu trago esse tipo de assunto, eu estou dizendo que a gente tem que conhecer isso aqui. E tem que estar sempre conforme com isso. Eu não estou aqui pregando que vocês façam nada fora da legislação. Absolutamente não. Tudo dentro da legislação. Agora, entendam a legislação e façam ela a seu favor, não contra vocês. É possível isso? A competição está acirrada ou não está? Como eu falei no início, que eu tinha duas pessoas me ouvindo, eu dizia para elas, que bom que o mercado magistral fosse assim, né? Duas disputando esse mercado, nosso mercado não é assim, gente. E o nosso mercado cada vez está mais acirrado. A competição está cada vez maior. Como é que eu me diferencio num mercado acirrado? Vender mais barato é uma maneira de me diferenciar? No primeiro momento até pode ser, mas tu vai quebrar. Mas pode. Gente, a gente só se diferencia quando a gente... O nome está dizendo diferente. Todo cliente que compra remotamente, aliás, eu parabenizo as meninas ali, porque elas mandam a formulação com um bilhetinho. Obrigado, carinho. Gente, isso é muito importante, ser diferente nesse mercado. Vender remotamente todo mundo vende. Qual é o teu diferencial? Para onde tu vai fazer o teu cliente gostar mais de você do que do fulano? O que tu faz pelo teu cliente? Quando eu falo em farmácia não presencial, eu estou dizendo que isso aqui está indo para outro nível. Um nível remoto. Oi? Claro, para o cliente está muito simples agora. E vai ficar cada vez mais simples. Né? Eu recebi hoje uma coisa no Instagram que eu fiquei pensando. Uma propaganda de... Eu não sei que empresa é. Não sei. Diz assim: manipule seu remédio comigo muito mais barato que com os outros. Eu fiquei curioso. Você ficar curioso? Leva. Gente, entendam uma coisa. Quando eu digo para vocês assim, ó, façam algo diferente para o seu cliente, o primeiro apelo que comumente se pensa é diminuir o teu preço. Então, na verdade, tu tem que melhorar o teu serviço. E tu melhora o teu serviço de várias maneiras. Várias. Remotamente, imagina, um cliente teu tem dúvida, a doutora para falar com ele, para esclarecer a dúvida dele. Né? Hoje, quando ela falou a questão do suplemento, ela estava falando de indicações de médico, não sei o que mais, que o médico busca apoio do farmacêutico para prescrever, concordo com... É isso que acontece. E como é que tu melhora isso, gente? Até
fazendo uma telechamada com o teu prescritor. Lembra que eu falei para vocês podem botar outras pessoas dentro de uma consulta? E essa pessoa pode ser educador físico, nutricionista, pode ser qualquer prescritor. Ah não, Bruno, eu quero botar um influencer. Gente, só fazer um contrato com ele pelo uso da marca, pelo uso da imagem. Ele pode falar? Claro que pode, vai dar a experiência dele. Ele não vai falar sobre prescrição, ele não é prescritor, ele vai falar sobre a experiência do uso dele. Ó, eu uso esse produto há algum tempo e o resultado que eu estou sentindo é ótimo. Ah, André, e o resultado que eu estou sentindo é ótimo. Isso pode? Claro que pode. É a opinião dele. Só que para você se proteger, você tem que ter um contrato pelo uso da imagem dele. Bruno, mas me diz uma coisa, pega esse mosquito. Me diz uma coisa, Bruno. Mas se esse cara, se esse influencer, não pode achar que ele está querendo prescrever? Não, se não é ele falar a coisa certa. Não é ele que está prescrevendo. Eu tenho um produto que é prescrito por um profissional habilitado. Quem é profissional habilitado para prescrever? Qualquer um que o conselho profissional dele diga que ele é habilitado. Quem é que habilita? É o conselho de farmácia? Sim, o farmacêutico. Os outros não. Vocês já não receberam, ainda, se não receberam, vão receber, prescrições de fisioterapeutas e estetas. O Conselho de Fisioterapia já legislou que ele pode, inclusive, alguns procedimentos invasivos. Para quem é que ele vai prescrever? Outra coisa que eu acho bem interessante falar aqui sobre atendimento remoto. Vocês já não foram procurados, alguma vez nessa vida, por clínicas querendo fazer produtos com vocês? Será que então eu não posso fazer uma teleconsulta com essa clínica? Teleconsulta coletiva. O profissional da clínica também pode participar de uma consulta, tá, gente? Eu não estou falando assim, ó, Bruno, mas consulta não é propaganda. Não estou falando de divulgação. Lembra que eu falei para você? Estou falando de consulta. Você pode chamar alguém para, por exemplo, campanha. Todas as terças-feiras de tarde teremos teleconsultas coletivas, que vai participar a doutora que é esteticista e a doutora que é farmacêutica. Você pode agendar uma consulta com 2 profissionais. Isso não é diferente no mercado? Isso é possível, desde que a farmácia tenha aquela condição que eu falei. Farmacêutico remoto, e esse farmacêutico remoto tem que ter o curso clínico. Isso são oportunidades. E daqui a pouco, isso vai ser a coisa mais normal na farmácia de vocês. Vai ser a coisa mais normal. Você não vai pegar uma prescrição física com facilidade. Tudo vai vir remotamente. Ou pelo WhatsApp, ou pelo sistema de gestão dos próprios conselhos regionais de medicina. Já está regulamentada há 2, 3 anos já a requisição eletrônica. Não tem ainda requisição eletrônica para quê? B2. Por que disso? Porque existe na portaria 344 que eu falei, que vai mudar, a obrigatoriedade de um documento chamado notificação. Nesse documento de notificação tem que ter o número da gráfica. Autorização de uma gráfica para imprimir. Gente, isso é de 1998. E até hoje estão cobrando a gente isso. O próximo passo é o quê? Qualquer prescrição, seja ela de qualquer lugar do Brasil, vale. Pode receber uma prescrição do médico do Amazonas, preparar e mandar para eles. Pode receber de uma clínica. Na própria 67 existe uma condição que vocês façam contratos, que vocês façam manipulações, que vocês façam dispensação de produtos para uma clínica médica ou congênere. Pode fazer, está na resolução, desde que cumpra a regra. Tem contrato, tem uma relação de necessidade. Então lá, como é que tu vai fazer o rótulo?
conforme está escrito na própria legislação, não vai botar o nome da clínica, nem o nome de paciente. Isso tudo está na regra. O grande problema que a gente tem é o quê? A gente não conhece a regra e quer fazer de qualquer maneira. Eu regulo muitos sites de internet, de farmácias. Aí vira e mexe, eu tenho sempre a mesma pergunta. Bruno, me indica um site aí que faz certinho para que eu possa copiar. Gente, a maior bobagem que a gente faz na vida é tentar copiar trabalho de outra pessoa. Uma, você não conhece aquela pessoa. Outra, você não sabe as legislações que ela atende, porque ela pode ter muita medida judicial. Não esqueçam, a medida judicial é uma lei específica entre você, o juiz e você. Não é todo mundo que está abraçado por isso. Outra, empresário corre riscos. Quando você abre a tua porta, você está correndo risco. Ou não está? De alguém manipular uma coisinha errada, de entender errado uma prescrição. Só que na internet você corre outros riscos. Você assume outros riscos. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Poder conseguir mensurar esse tamanho de risco, né? Como eu digo para vocês, você não pode ter estoque. Qual estoque eu não posso ter, Bruno? Estoque mínimo. Você pode ter um estoque estratégico. E aí você pode. Chegou uma prescrição, você pode. Hoje tem propagandas na própria sites, eu sigo várias farmácias, tem lá, manipula em 2 horas. Pode? Claro que pode. Manipula em 15 minutos. Sem problema algum. Ou vocês não conseguem fazer uma manipulação em 15 minutos, tu tem ali o produtinho pronto, só vai embalar, rotular e pronto. Claro que consegue. Qual é o diferencial competitivo de algumas farmácias? Tempo. E essas farmácias que trabalham com diferencial competitivo, tempo, tem estoque estratégico. Tem estoque estratégico. Só que você demora para gerar uma ordem de produção, conferir, levar para pesagem, levar para manipulação, estocar, fazer rota. Poxa, isso demora. Isso tem uma demanda interessante de tempo. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente atende mais rápido o nosso cliente? Estoque estratégico. Agora é permitido. A partir de agosto, o conselho diz que a gente pode ter isso. Estratégico? Estoque. Sinceramente, eu vi comentário, nem sabia, tipo, está escrito. Está escrito. Eu quero fazer estoque para 10 dias. Quero fazer estoque de produtos da minha linha A para 1 mês. Qualidade? Pois é, qualidade, gente. Quanto maior o tamanho do teu lote, qualquer livro de farmacoteca, tu vai ver que isso justifica. O que é um trabalho? Qualidade, resultado financeiro. Se tu me disser que é resultado financeiro, tu vai ser atuado pela vigilância. É claro que é isso. Mas tu tem que arrumar dentro das tuas estratégias o estoque. Isso que vai me dizer você, é um produto de alto giro. Está da mesma maneira de um produto de baixo giro? O médico te pede uma condutinha de 275 miligramas. Que tamanho vai ser esse estoque? Quase para atender a prescrição do médico. Agora, ele te pede uma fórmula padronizada, constantemente usada, alto giro. Tu vai estipular, se tu quer esse alto giro de 1 semana, tu vai fazer um levantamento no teu arquivo de vendas. Quanto eu vendi desse produto? Eu vendi 10 vezes 100 cápsulas, eu vendi 1000 cápsulas. O teu primeiro lote produzido vai ser 1000 cápsulas. Por quê? Porque tu vende isso em tantos dias conforme a tua definição. O nosso problema não é o que está escrito no procedimento, é no teu procedimento. Quem define isso é você, farmacêutico.
Essas são atribuições que você tem. Quando eu digo assim, ó, se tu lê o código de ética nossa farmacêutica, tu vai te surpreender. Direito que tu tem, teu direito, cara, tu não tem 8 direitos estabelecidos. Agora, quando eu falo em dever, tu tem um caminhão de deveres a cumprir. Os teus 8 direitos tu não conhece. Essas condições, quando o conselho diz que tu pode, ele não está dizendo que tu tem que fazer. Ele está dizendo que tu pode fazer. Tu tem direito a fazer isso. Mas direito, tu que cria e tu que usa ele a teu favor. Toda vez que alguém te questionar por que tu faz isso, tu tem que ter uma justificativa. Eu faço isso por qualidade, eu faço isso porque eu tenho um técnico que só trabalha de manhã. Tu não pode ser autuado por isso, gente. Tu vai ser autuado se não tiver o procedimento. Agora, o que está escrito no procedimento, a vigilância vai até dizer: doutora, eu sugiro que tu repense esse teu procedimento, porque eu acho que desse jeito tu está correndo um risco de sanitário desnecessário. Tu vai rever o procedimento, sem problema algum. Isso não é um auto de infração. Eu nunca vi um auto de infração onde o fiscal te sugere melhorias. Todos os autos de infração que eu tenho, todos são: não tem procedimento. Alguém de vocês já tem a licença do MAPA, Ministério da Agricultura? Se você buscar a licença do MAPA, bom, vocês é só documento. Aí outros mais espertos assim: não, eu já comprei esse pop. Ah, então tá, me manda esse pop comprado. Gente, o pop está no nome do fabricante. Nem sequer o cara personalizou o pop. Vai ser autuado. Então entendam isso assim, ó, documento, nós somos obrigados a tê-los. Ninguém vai questionar vocês sobre a aplicabilidade daquele documento. Mas se tu não tem, tu vai ser autuado. Quando eu falo que você pode ter estoque estratégico, qual é a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês? Tem que fazer esse procedimento. O que eu vou levar nesse procedimento? Gente, o que você quiser. Estratégia. Qual é a estratégia da tua farmácia para vender? Pode ser diferente da tua, pode ser diferente da tua. E não importa, ninguém está errado. Se comprar a regra do jogo, ninguém está errado. Isso é só um exemplo. Isso é claro, a gente não tem tempo aqui para olhar tudo isso com uma maneira mais calma. Mas prestem muita atenção sobre como a tua farmácia vai se comportar no meio não presencial. Porque esse é ontem. Isso é ontem. Você já está nesse meio. Oi? Sim. Não existe isso. Existe assim, a RDC 44 diz que pode vender remotamente. Qual é a vantagem? Quais são as vantagens de ter uma medida judicial? Primeiro, estoque. Que agora nós estamos vendo que o Conselho, a vigilância vai mudar isso. Segunda vantagem, tu não ser obrigada a ter uma prescrição de profissional habilitado, salvo se a habilitação for para médicos. Ou seja, uma cliente pode te pedir e não mandar a prescrição do habilitado. Essa é outra vantagem. Outra vantagem, trabalhar marketplace. Não precisa. Não existe isso. Não existe isso. A venda remota ela é permitida no Brasil. Ponto. A RDC 44 2009. Lá especifica até como é que tem que ser teu site. Tem que ser .com.br, não pode ser um endereço apenas, tem que ter uma loja física, tu pode isso, está dizendo que tu pode, não está dizendo que tu não pode. O nosso problema se chama o quê? Medicamento. Por quê, gente? Porque o medicamento tem uma regra própria de disposição. Mas se a gente cumprir a regra, não tem nada proibido. Qual é o problema da farmácia? Por que a farmácia é autuada então, Bruno? É simples? Não cumpre a regra. Como assim? Qual regra? Gente, quando eu digo
que tu não pode expor, como eu mostrei para vocês da 67, olha aqui. Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção. Está dizendo que tu não pode expor na tua loja de farmácia de manipulação? Não. Está dizendo que tu não pode expor se o objetivo for propaganda, publicidade ou promoção. Mas, gente, o que tu faz então na farmácia, Bruno? Eu presto informações. É óbvio. A farmácia, o farmacêutico não é o profissional da informação sobre produtos? O que é dispensar? O que é dispensar? Prestar informação e tirar dúvidas. É isso que eu faço. Eu presto informação. Ah, tu tá brincando comigo? Não tô brincando, tô falando sério. Agora, como é que eu diferencio informação de publicidade? Como é que eu mostro que é uma informação e não é uma publicidade? Como é que eu mostro que é uma informação e não é publicidade, não é propaganda e nem é promoção? Como é que eu mostro isso? Quando você mostra que você está beneficiando o seu produto. Depende, eu posso beneficiar ele fazendo uma propaganda do meu produto. Consome o meu produto porque ele vai te dar vários benefícios. Isso é uma promoção do produto, uma propaganda. Não. Sabe como é que faz? É tão simples você não dizer, tá bem. Não. Escreve. Informação. O farmacêutico informa. A farmácia informa. Pronto. Tu está dizendo que é informação. Acabou o problema. Simplesmente escrevendo. Eu presto informações conforme o conselho me obriga, conforme... Gente, a farmácia, lei, é uma unidade de prestação de serviço a prestar assistência farmacêutica, orientação sanitária individual e objetivo. É isso que eu faço. Eu presto informação, eu cumpro a lei. Aí, se eu estou cumprindo a lei, eu estou descumprindo a RDC? Claro que não. Agora, tem gente que escreve assim, promoção de medicamentos. Aí é o quadro. Porque não pode, é como eu disse para vocês, tem que cuidar do que vocês dizem. Não faz promoção. Por quê? Porque alguns fiscais entendem que tu está fazendo o descumprimento da 67. Gente, resumidamente, não precisa de ação judicial para ter site. Ponto. Isso é pacífico. Melhora? Puxa. Claro que melhora. Imagina tu escrever lá no teu rodapé. Farmácia tal, segundo decisão do TJ, pode fazer tal coisa. O fiscal não vai te interromper nunca. Por quê? Porque está escrito aí que o juiz fez uma lei diferente para vocês. É imprescindível? Só posso começar a trabalhar depois de ter medida judicial? Não, não é imprescindível. Não é imprescindível. Ó, hoje no judiciário brasileiro, se a gente falar em área de saúde, seja qual for o escritório, tá? Não entro em mérito de escritório de advocacia. Eu já prestei consultoria para mais de 4 escritórios de advocacia. Hoje eu não presto mais, eu faço minhas ações. Mas o que a gente nota? Se tu tiver uma ação boa, bem fundamentada, tu tem 50% de chance de sucesso. Porque esses dias eu fiz uma ação pro Acre, deixou claro como é que funciona o judiciário. Eu, na minha ação, pedi uma coisa. Na decisão liminar, o juiz que analisou disse que não ia me conceder porque eu tinha pedido. Eu pedi uma blusa azul e ele disse que não vou te dar porque eu pedi uma calça. Doutor, eu não pedi uma calça. Eu pedi apenas uma blusa. Para ter uma ideia como é que funciona, porque ele só leu lá. Medida judicial contra a vigilância sanitária. Pronto, ele já não deu. Então nós estamos passando por um momento bem complicado em relação a isso. Por isso que eu te digo, é como se fosse itens da RDC 67, imprescindíveis, necessários, recomendáveis. Lembram disso? Medida judicial não é imprescindível. Eu colocaria ela como necessária.
mas ela não é imprescindível. Você pode trabalhar sim e trabalhar bem sem medida judicial. Você consegue trabalhar bem. Ah, Bruno, mas eu quero uma medida judicial porque eu quero fazer mais coisas. Quero fazer marketplace, quero poder fazer divulgações, quero poder pegar um monte de reivindicação sem prescrição, quando é profissional habilitado, não quero que o meu farmacêutico prescreva. Ah, essa é outra coisa que eu tinha que comentar com vocês. Tem um pouquinho de tempo, mas eu vou comentar isso. Busca extremamente ser diferenciado. Se você não é diferenciado nesse mercado, a competitividade é muito grande. Ache o teu nicho de diferenciação. Ache o teu nicho. Ache o teu nicho. Bruno, eu sou farmacêutico. Eu posso dar consulta na parte farmacêutica para um pet? Se tu indicar produtos de prescrição médica, claro que tu pode. Pode pegar um pet e dizer, ó, tem que fazer um shampoo para o seu pet é um pug que perde pelo. Tem um shampoo bom para queda de cabelo. O seu pet é um pincher. Tem um floralzinho para acalmá-lo. O meu pet é um daqueles poodle. Tem um shampoo que vai deixar o pelo dele branquinho. Pode? Claro que pode, sem problema algum. Não existe restrição a isso. Seja protagonista. Faça primeiro. Faça primeiro. Oportunidades tem muitas. Faça primeiro. A legislação traz só oportunidade. Essa parte de baixo aqui eu não olho. Não olho. Não olho. É proibido. É proibido fazer o quê? Propaganda, publicidade e promoção. Eu não faço isso. Estou tranquilo. Eu faço informação. Então esqueçam isso. Vejam isso. Quem quiser, só me adicionar aí. Ok? Agradeço muito. Espero ter atendido um pouco da necessidade de vocês. Mas eu tenho absoluta certeza. Você já está no meio remoto. Já está. Querendo ou não, você já é meio remoto. Aperfeiçoe isso. Treine seu colaborador para sorrir, não presencialmente. Mensagem, texto, é tudo, gente. Tem que ser carinhosa. Não é uma mensagem seca. Mensagem seca é você está tirando o cliente de perto de ti. Então, aperfeiçoe isso. Treine seu colaborador para sorrir. Seja ele presencialmente, seja ele remotamente. Na sua visitação a profissionais habilitados, não falam em visitação médica mais. É visitação a um profissional habilitado, seja ele qual for. Mostrem as oportunidades. Imagina tu chegar numa nutricionista e mostrar para ela que ela pode prescrever remotamente para você. Que você entrega para o cliente dela. Você vai num dentista estético, você vai num farmacêutico que tem consultório, você vai... Qualquer lugar tem um prescritor. Qualquer lugar. Você pode fazer, sim, visitação a esse pessoal informando tudo que pode. Eu falei dele. E? Tem 40 mil, quase 300 pessoas. Exatamente, gente. O mercado é... Mas isso é nicho. É isso que eu digo. Estejam atentos. Recebeu uma prescrição de um profissional que tu nunca ouviu falar. Anota ali, gente. Por que só médico? Eu vou dizer para vocês, médico é o pior prescritor. Médico é o pior. É o pior. Você, farmacêutico, prescreve muito melhor que o fisioterapeuta. Você, fisioterapeuta, prescreve muito melhor que o médico. Da tua área, obviamente, por favor. Não estou falando de prescrição médica, nós somos indispensáveis de prescrição médica. Mas o que abastece a tua farmácia hoje é prescrição médica? Troca teu foco. Troca teu foco. Bom? Muito obrigado.